faça um conselho consultivo. Comece com um conselho consultivo, depois você vai por de administração. Sempre os empresários acham que eles não têm necessidade, porque o empresário, por vezes, ele fica se achando muito menor do que ele é. O conselho consultivo nada mais é que o desbloqueio mental. Não tem a ver com faturamento só. Tem a ver com mentalidade. Se você tiver a mentalidade que você vai ser grande, eles trabalham pelo desafio. O conselheiro escolhe onde ele vai ser conselheiro. Eles não trabalham pelo dinheiro, eles trabalham pelo desafio, porque eles sabem que eles vão fazer história naquela empresa. Quando eles veem que a sua empresa, realmente, eles olham e falam, gente, esse negócio, possibilidade de crescimento muito grande, a gente consegue organizar isso. O conselho, ele pensa na sua estratégia. E ele vira o par do empresário. Porque o empresário olha o conselheiro como par, ele não olha como colaborador, ele não olha como consultor, porque de fato não é. E eles se preocupam verdadeiramente com o sucesso da companhia. Olá, amigos, seguidores do Estúdio PSC, que estão assistindo o nosso podcast Para o Seu Conhecimento. Hoje, convidada aqui, nós vamos falar de direito e direito empresarial para empresas. Minha amiga Adriana Duarte está aqui com a gente hoje para falar justamente sobre os aspectos jurídicos, né, de uma formação da empresa e como que um escritório de advocacia, como que o advogado e o direito ajuda no desempenho, na estruturação das empresas. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre direito e a história também fantástica aqui da Duarte Advogados, que a Adriana está à frente e tocando, é minha amiga, e é uma honra ter você aqui, minha amiga. Eu já vou começar aqui, já antes de você contar a sua história e falar um pouco sobre você, eu vou perguntar aqui, já para deixar o gostinho desse podcast para o pessoal, o que é que uma empresa tem que olhar no aspecto jurídico, que é importante, é imprescindível, que uma empresa tem que ter quando olha na questão jurídica, de direito, dos advogados. É imprescindível ter para uma empresa funcionar bem e ter a sua proteção. Começa com essa mensagem aqui para o público. Moreira, obrigada pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui com você hoje. E o empresário, ele não pode começar a empreender sem um advogado empresarial. E eu te digo por quê. O empreendedorismo, ele é uma grande construção. Toda construção, ele precisa ter a sua base sólida. Tudo que você vai fazer na vida, se você fizer a base sólida, a chance de você ter problema lá na frente, você vai ter, mas você vai resolver isso de uma forma célere, de uma forma rápida e segura. E a segurança, eu sempre falo, o empreendedor, ele tem que ter um grande amigo, que é o advogado. O advogado precisa estar desde o início. E aí, às vezes, as pessoas falam para mim, doutora Adriana, mas quando a gente está começando, não é fácil ter. Coloque isso como investimento, porque o advogado, ele não é o custo. E hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação, né? Muita informação, mas ele não pode deixar de ter um advogado que vai olhar para a área tributária dele, como ele vai escolher, sabe? Ele não pode deixar de ter um acordo de sócios. Às vezes ele fala assim, doutora, mas eu nem abri meu CNPJ. Memorando de entendimento entre os sócios, você vai crescer seguro. Então você já tem que pensar grande. Os grandes empresários do Brasil que tiveram um diferencial tem a ver porque eles investiram na parte jurídica. Que top! Então, já deu para ver já aqui que vai sair muito conhecimento e muita ajuda para você. E minha amiga que atende aqui diversos tipos de empresas, né? Grandes empresários, né? Sim. Também médios e agora forte também com pequenos empresários que estão começando os desafios de startups. E a gente vai falar sobre esses desafios aqui. Mas antes, eu queria justamente saber que você se apresentasse com mais detalhe ainda para a gente, dizendo como que nasceu a Adriana Advogado, escritório de advocacia, e como você chegou nesse momento, né, que é muito trabalho, com certeza, sim, mas de atender esses empresários grandes, né, de ter um escritório conceituado, que eu sei que você tem e atende com excelência, né, nós já conversamos muitas vezes sobre isso, e eu queria que você contasse ao público qual é a história. A Adriana começou advogada já? Como é esse negócio? Não, mas eu sempre sonhei com o direito, Moreira. Então, assim, eu preciso começar a dizer que eu sou nordestina. Eu não começo nenhuma história sem me apresentar. Eu sou nordestina, sou de uma cidade do sertão do Pernambuco, Santa Rita de Tuparetama, uma cidade que tem 6.900, 7.000 habitantes no máximo. E isso foi que me forjou a mulher forte e determinada que, de fato, eu sou na minha área de trabalho. E meu pai veio para São Paulo, trouxe a família aos poucos. Quando ele me trouxe, a gente foi morar no ABC Paulista, numa comunidade.
oportunidade, e ali eu olhei e eu disse, eu escolhi o direito. Eu escolhi o direito pela insegurança que tinha no local, então eu falei assim, eu vou fazer direito e vou ser delegada. E aí coloquei isso na minha cabeça porque eu acreditava que eu iria ajudar naquela organização. Sempre foi o direito, Moreira, sempre, sempre. Mas eu não tenho ninguém formado na família, meu pai é analfabeto, a minha mãe realmente, infelizmente, não terminou os estudos, então a gente não tinha o acesso, mas eu tinha o sonho. E aí comecei a trabalhar muito cedo no bar do meu pai, ele tinha um bar e restaurante, isso me ajudou muito. E logo eu arrumei um emprego de vendedora no Bom Retiro. E aí eu fui trabalhar com empresários, por quê? Porque a gente vendia roupa para grandes lojistas, então para grandes empresários. Eu atendia, inclusive, o pessoal de Campina Grande, Armazém Paraíba, que é muito conhecido no Nordeste, então a compradora comprava comigo na loja, e eu olhava para aqueles grandes empresários e falava assim, gente, e eles contavam problemas, eu falava, mas você não tem um advogado? Não, tem, a gente tem um lá. E eu sempre entendi que o advogado é um grande apoiador do empreendedor. Então, o foco do meu escritório, a gente não é simplesmente advogado, a gente entende sobre negócios. Então, eu vi uma palestra essa semana, e aí o empresário falava assim, eu odeio o advogado, porque quando o advogado entra no negócio, ele mela o negócio. E nós somos o contrário. A gente olha e a gente fala como eu posso ser um parceiro de negócio do meu cliente para que ele realmente prospere de forma segura e que eu possa evitar problemas futuros. A gente pensa sempre na segurança, não só do dia, mas a segurança futura. Então, sempre. Então, assim, eu faço muita mentoria empresarial. Por quê? Porque eu quero me forjar cada vez melhor uma advogada empresarial de verdade, entendeu? Porque o advogado que põe medo no empreendedor é aquele cara que não entende de negócio. E todo negócio que você vai fazer, ele tem desafio. Eu falo, não existe nenhum tipo de negócio, de parceria, que ele não tenha um desafio e que ele tenha algum risco. A gente vai mensurar risco ali, mas às vezes o risco ele é extremamente necessário e possível. E aí o advogado, às vezes, se ele não entende de negócio, ele fica com receio e com medo. E aí, às vezes, o quanto eu vejo que advogado que não é voltado para a área empresarial deixa o cliente perder muito dinheiro, né? Deixa muito dinheiro na mesa. Não entenda as possibilidades, né? Exatamente, as possibilidades de saída. E tudo que você pode pôr num contrato. Porque a prevenção é a melhor coisa, né? Então, assim, muito empresário fala assim, ai, doutora, mas eu quase não tenho processo. Olha, eu recebi um processo uma vez na vida, uma vez no ano. Falou, que bom. Aí você vai olhar para a área, que quando o cliente entra no escritório, a gente já faz uma matriz de risco do negócio do cliente. E às vezes identifica risco que o empresário não identificou, porque ele está no dia a dia. Entendeu? Sim. Então, assim, eu falo, gente, mas você tem um risco tão maior que processo. Processo não é o seu risco maior, entendeu? Toda a questão de contrato, de acordo de sócio, isso que a gente já falou, né, várias vezes, né, que às vezes o empresário não tem mesmo. E é um desafio convencer. E eu acredito, você falou em mentoria, né, que nós conhecemos em mentorias. É verdade. Né, fizemos uma mentoria juntos, né, e foi uma honra enorme compartilhar aqueles momentos com você. E você falando em mentoria, eu vejo que você está sempre fazendo mentoria, está sempre ligado, agora está numa nova jornada agora? Tô. Né? Qual é a que você eu estou há 3 anos já, quase 4 anos com o Janguier, né? Fixo com o Janguier é o meu mentor, assim, do coração, um homem que eu admiro muito. E, obviamente, que eu sou uma outra empresária, também sou empresária. Então, assim, minha vida mudou completamente o meu olhar de negócio, né? Por quê? Porque o mentor, o professor ensina, e o mentor, ele te passa autoridade. Por quê? Porque é a convivência. Então, você vai vendo os princípios e o que fez ele te chegar até ali. Então, a gente começa a encurtar o caminho. E eu sempre tive essa consciência do direito. O Janguier, por exemplo, é um empresário que tem o diferencial de ter feito direito e ter aliado o direito ao empreendedorismo. Porque quando você alia o direito ao empreendedorismo, ninguém te segura. Eu falo que é o casamento perfeito, Moreira. Empreendedorismo e o direito, ele é o casamento perfeito. Você vai crescer com segurança, sabe? E eu não estou falando isso porque é para vender o meu peixe, mas olha, isso são dados. Um dos grandes motivos de quebras da empresa é a falta de assessoria jurídica. Você pode ter um bom produto, você pode ter um bom negócio, você pode ter uma boa margem. Se você não tiver segurança jurídica no país que a gente vive, infelizmente você terá problemas. E as mentorias que você está participando de outro agora, né? Um conjunto além Isso, agora eu entrei no Class Club. Foi um cliente que me apresentou, que é do Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. Só fera, né? Só fera. E aí, também, os mentorandos que estão lá são feras também. A gente fala, né? Não são só os mentores, mas é um conjunto de coisa, né, Moreira? Troca muita ideia, né? Troca muito conhecimento. Muito, né? Conhecimento, muito. E tem uma coisa que é importante, que eu acho que eu vejo o advogado, eu vou fazendo a ponte aqui da mentoria, que eu acho que o advogado ele acaba sendo o mentor e o conselheiro indireto. Ele não está no
no conselho da empresa, às vezes está, né? Não sei como eu sou conselheira. Hoje eu estou no conselho de 3 empresas. Você também já é conselheira já. Isso. Eu acho que é importante ter no conselho alguém da área jurídica, né? Verdade. E mesmo que não seja do conselho diretamente, seja como advogado da empresa, seja como escritório de advocacia. Sim. O advogado, ele faz parte daquele processo de conselho consultivo, né? De você ligar para ele e perguntar, estou tomando a ação X, estou tentando contratar mais gente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso caso aqui, né? Que é, claro. Startup, tecnologia, né? Contrato mais PJ, mais CLT. Olha a dúvida, né? Isso aí já é um desafio para o advogado responder e vai analisar diversos aspectos, né? Quanto você está investidor. Esse dia eu estava conversando com o investidor o investidor disse PJ mínimo possível, vai mais no CLT, né? Porque agora os investidores estão olhando muito isso, né? Claro. Por questões legais. Você tem uma porcentagem menor. Então a gente tem que equilibrar mais isso. Em algum momento para trás não foi assim. Olhava mais a questão mais PJ para facilitar. É um desafio que a gente tem. Claro. Né? E aí às vezes você recorre ao advogado para saber qual a melhor opção para a gente. Claro. Não é só o investidor mandar, a gente tem que olhar o nosso advogado. O nosso advogado é que vai dizer, né? Sem dúvida, de dar um parecer. Porque tudo depende do seu objetivo também, né? Primeiro, a finalidade do seu negócio. Hoje tem algumas finalidades de negócio que a gente olha. Eu tenho um coordenador jurídico muito bom no escritório, e o Dr. Tiago. E a gente olha sempre, porque não é uma ciência exata o direito. Então a gente vai olhar por exemplo, a gente tem empresas lá que trabalham com eventos. É comum no meio de eventos eles trabalharem com PJ. Por quê? Porque essa pessoa ela trabalha com o evento e ela trabalha com fechamento de eventos. Então, para aquele ramo específico, a gente tem muitas e muitas decisões que corroboram com o PJ. Agora, você é uma empresa que eu estou pensando, estou fortalecendo o meu equity, porque eu estou pensando em vender. Cara, CLT. Porque senão o fundo de investimento vai te olhar e vai falar o seguinte: você tem um risco muito alto aqui. Por quê? Porque o que a gente apresenta para o investidor? Ele fala assim, doutora, PJ, tal. A gente faz o quê? Uma matriz de risco. Cara, se você pode, o melhor caminho é óbvio o CLT. E o CLT também não te dá aquela segurança total que você não vai ter um problema trabalhista, é óbvio. Então a gente precisa entender qual é o ramo, como você trabalha, tudo que se está certo. Então a gente trabalha muito próximo com os contadores. Então eu tenho uma contabilidade que atende a gente é muito feliz com ela, porque eles são muito assertivos no que a gente trabalha ali, sabe, aquele jogo de dupla. Sim. Então o empresário tem 2 grandes amigos, o advogado e o contador. Gente, não negligencie esses 2. Então eu vejo as pessoas falando assim, olhem, e nas mentorias, pense em investimento, você precisa pensar em investimento, gestão. Ninguém fala, pense na área jurídica. Ela é a primeira. O seu contador e o seu advogado são seus melhores amigos. Tenha certeza disso. Você precisa estar com um bom contador e um bom advogado. E aí eu vou te falar, se tiver um bom produto, ninguém te segura. Vai-se embora, né? Vai-se embora. E o que você falou é super interessante, né? Juntou o advogado do direito com a área empresarial, vai-se embora, né? Que a gente vai encontrando também as possibilidades de escalar e de elevar o negócio, de olhar as possibilidades que a gente não está vendo, sem olhar os contratos, sem olhar os tipos de contratação. Então, às vezes é uma empresa que, como você falou, né, uma empresa que poderia estar contratando mais PJ e está no CLT. Poxa, muda, você vai mudar o regime trabalhista porque você tem mais pessoas autônomas mesmo, que contrata esporadicamente, por que não vai para esse lado? E aí você está gerando save para ela na hora, né? Exato, money, né? Exato. Eu falo que o bom advogado, ele não deixa escoar dinheiro da empresa. Só que o empresário, ele não tem essa mensuração. Então, ele não mede o que deixa de sair, entende? Só que a gente precisa demonstrar para ele, porque é nível de consciência, Moreira. Por exemplo, você trabalha com tecnologia. Eu falo que IA... Todas as empresas, todas, sem exceção nenhuma, elas precisam de IA hoje. Sim. Elas só não têm o nível de consciência de que ela precisa de IA. Então, eu atendo uma metalúrgica, por exemplo, que a gente olhou, eu sou do conselho deles, e aí eu falei, cara, o que a gente pode implantar de IA aqui? A gente olhou uma área, que foi o setor da qualidade, metalurgia. Aí no conselho, são sempre, obviamente, conselheiros mais velhos, executivos que hoje estão em conselhos. Sim. Você levar o nível de consciência para essas pessoas sobre tecnologia, Moreira, não é fácil, é um desafio. A gente não precisa que você vai colocar aqui IA na fábrica. A gente eliminou 4 postos de trabalho e remanejou esses 4 postos para outro lugar, com uma IA. E aí, olha só o quanto isso, no ano, rendeu de save para a empresa. Então, eu acho que é o nível de consciência que, da mesma forma, o direito. O empresário ele não tem um nível de consciência de que ele vai deixar de gastar se ele tiver uma assessoria sólida e segura, entendeu? Tá olhando só o caixa, né? Às vezes nem olha, né? Mas eu estava falando com um amigo meu aqui que estava dizendo assim, poxa, tem empresa que quebra é transportadora, né? É um nicho que é o seguinte, que o desafio é o caixa, né? Uhum. E tem empresa que quebra cheio de contrato, vendendo
mas o caixa quebrou, ferrou tudo, né? E aí o empresário também não está... Ele tem empresa que só olha o caixa, tem empresa que olha só o faturamento e deixa de olhar as oportunidades de aumentar o EBITDA, de aumentar o lucro, a margem, e isso Verdade. o direito e a contabilidade junto vão lá e ajuda. Ajuda né? demais, porque é essencial. Vamos fazer uma jornada aqui. A jornada é o seguinte, a jornada eu sei que você atende diversas empresas, Sim. Você tem muitos clientes top, grandes, mas eu queria falar um pouquinho do pequeno. Claro, Do cara claro. que está começando agora, está Claro. montando a empresa. Eu sei que é um desafio. E aí, eu estou tô há 12 anos empreendendo e muitos anos, depois de um certo tempo, a gente vira uma referência. As pessoas me perguntam como é que é isso, como é que é aquilo, tal. Né? E a gente, como é que começa a empresa? Claro. Né? E às vezes o cara quer abrir o CNPJ primeiro, ou quer primeiro faturar, montar, tal. Tem uma série de desafios, né? Claro. Mas a gente sabe que tem alguns desafios relacionados muito a contrato. Nossa. Poxa, o que é que eu faço? Porque tem gente que tem medo de mostrar sua ideia. Verdade. Como é que... Verdade. Mas eu tinha antes. Sim, sim. Eu tinha medo de mostrar minha ideia e não mostrava e não fechava negócio. Mas eu sei que tem contratos que ajudam a evitar isso. Claro, claro. Né? Quais são... Vou montar uma empresa do zero. Né? O que é que dá para fazer antes mesmo do CNPJ? Como é que começa esse negócio? Perfeito. Comecei a ideia que seja com um amigo e as pessoas sempre pensam assim, é óbvio, né? Todo negócio começa feliz, igual casamento. Então, a ideia e a intenção de ambos são muito boa, de todo mundo. Às vezes, 2, mais 3. Faz um memorando de entendimentos. Primeira coisa, Moreira, um memorando de entendimentos, que ali no memorando de entendimentos você vai colocar tudo que vocês almejam. Qual é o objetivo, o objeto principal, e principalmente, qual vai ser o papel de cada um ali, sabe? Por quê? Porque ali você alinha expectativa. Você vai memorando de entendimentos. E às vezes fui procurada agora por uma startup que falou assim, inclusive entrei como sócia, porque eles falaram, doutora Adriana, a gente tem uma ideia, a gente tem um negócio muito bom, mas a gente não tem condições de contratar um advogado jurídico, uma assessoria jurídica, a gente sabe que a gente vai despontar. E realmente, da área da saúde, eu tenho certeza que vai despontar muito. E aí eu entrei realmente como sócia deles, e aí eu estou fazendo toda a área jurídica e vai ser um sucesso. Eu tenho certeza disso. Então, assim, procura parceiros que possam atuar com você, às vezes uma parte do equity, uma parte da empresa. Hoje é muito comum isso, Moreira. Pro bono, Pro bono. O cara que está olhando na frente, olha, nós vamos fechar aqui, mas quando você executar a empresa, eu quero uma porcentagem, um equity lá na frente, que é maravilha, quando, né, exato. Stock option, né? Primeira coisa, memorando de entendimentos, não deixe, às vezes eles falam assim, doutora, mas eu não tenho a gente nem abriu o CNPJ, como você disse. Faz um acordo de fundadores. Vocês são os fundadores, como que vai ser, o seu percentual é esse, se vocês estiverem dispostos para abrir para investidores, o máximo vai ser, porque às vezes um fala, não, olha, eu estou entrando com a ideia, o core business ali vai ser de um determinado pessoa. Cara, já acorda ali. Se mudar, porque o acordo de sócio fala que ele é mutável, você vai mudando. Então, por quê? Porque a empresa vai crescendo, é óbvio que você vai precisar mudar, rever, né? Mas é importante que você faça sempre, Moreira. E aí, empresas familiares, aí teve faz uns 15 dias mais ou menos, foi indicação de um cliente meu, ele falou, doutora Adriana, nós somos 3 sócios, trabalho com tecnologia também, ele falou, mas para mim me dói falar pro meu sócio assim, vamos fazer um acordo de sócios? Me dói, porque ele vai achar que eu estou desconfiando dele. Eu falei, não. Quando você fala isso, a primeira coisa que você tem que pensar na empresa, longevidade da empresa, segurança para a empresa. Por quê? Eu tenho certeza que vocês 3 querem o melhor para a empresa. Quando a gente quer o melhor, é igual filho. O que a gente faz? A gente faz o melhor. E você já tem que pensar como grande. É uma empresa grande já. Falei, imagina. Eles, não, eu estou me achando, a gente é pequeno para fazer um acordo de sócios. E aí eu falo, por isso que o nosso objetivo é cada vez mais atender as pequenas empresas, Moreira. Porque são elas que mais precisam, são elas que de fato vão fazer a diferença no crescimento do nosso país também. Porque quanto mais empreendedor e mais empresa a gente tiver, mais impostos que a gente tem para pagar, melhor a gente fica. O Brasil fica melhor, né? E gera muito mais as empresas menores de serviço, principalmente, mas todas elas geram demais, geram muito recurso, muito. Né, para o Brasil. A maioria, eu acho que deve ter, até estudos, já escutei falando de estudos que falam que a maioria dos empregos vem do setor de serviços, sem de dúvida. Empresas no Brasil, de empresas sem dúvida menores, né? E claro que a gente tem que se preparar cada vez mais para esses problemas jurídicos que vão acontecer com o governo, com o imposto. Sem dúvida. Né, que ainda tem isso ainda, né? Que a gente não está vendo, né? Tem. Mudança de ICMS, loucura e tal. Tudo que a gente tem uma assessoria boa jurídica nos ajuda para frente. Sem dúvida. E aí, o pequeno tem esse desafio já no início, montar um contrato social bem feito, fazer toda essa estrutura do sócio
E as primeiras contratações são aquelas que a gente faz muito na emoção, né? Sim, sim. Tem isso, né? Chama os parentes, Chama os vamos parentes, trabalhar. né? Aqui eu tenho alguns parentes trabalhando e é super importante o seu trabalho É com a muito gente. bom trabalhar com família. Muito bom. Todos são CLT. Sim. Todos têm férias. Férias de verdade. Né? Sim. Não é férias, não é? Sim. Férias, tem um que está de férias agora, inclusive. Férias de verdade. Então você tem que, de fato, ter tudo estruturado para evitar qualquer problema. Até não é nem um problema jurídico só, é um problema também com a família, né? Claro. Então, Problema esse é de um acordo, relacionamento, né, Moreira? Problema de relacionamento. E a gente indo agora para o jogo do grande, Tá. aí os desafios vão mudando, né? Vão mudando. Durante o tempo. Vão mudando. E o advogado vai acompanhando esses desafios. Exatamente. Quais são os maiores desafios quando a gente olha no direito empresarial? Eu sei que tem muita coisa, deve ser gigante claro. a linha, mas a gente está falando aqui muito Tá. em sócio, em expansão, em expansão, multi-CNPJs, né? Sim. E a gente já falou sobre esse tema aqui já também com você em outro momento. Mas quais são os desafios que você mais atua hoje com os grandes empresários? Governança corporativa. O que é esse danado de governança corporativa? E aí, quando a gente vai falar para o cliente assim, governança corporativa, doutora, Deus me livre, esse nome é muito difícil, isso aí é só para grandes, enormes empresas. Eu falo, não, a governança corporativa ela é para todo mundo. Governança corporativa nada mais é que governança vem de governo. Governo como governar. Governar significa gestão. Então, a governança corporativa é o modelo de gestão que você precisa adotar para todos os stakeholders da sua empresa. Então, para todos os envolvidos, seus colaboradores, seus fornecedores. Então, assim, a governança corporativa, vou dar um exemplo. Por que é de governar? É um modelo de gestão, Moreira. Eu só ando a 50 km por hora porque existe uma legislação que fala que se eu andar a mais de 50 por hora, dependendo da via, eu vou ser multada, certo? Todo estado, todo município, toda empresa, não adianta você contratar o colaborador e falar assim, olha, ele vai receber o descritivo, o contrato de trabalho dele e o descritivo do que, de fato, as características que ele vai atuar ali, certo? Mas ele vai conviver com outras pessoas. Então, se a gente não cria uma política de convivência das áreas, isso não vai dar certo, percebe? Porque ele não vai fazer só o trabalho dele que você contratou para ele. A gente vai conviver. E para a gente conviver em sociedade, a gente precisa ter políticas que desenvolvam isso. Então, se a gente não... A governança corporativa nada mais é que um modelo de gestão que vai trazer segurança para a sua empresa e vai fazer a sua empresa crescer muito mais rápido, porque ela vai estar estruturada. Imagine que ele vai saber como lidar dentro do todo. Então, a governança corporativa, né? Tem uma empresa que a diretora, ela ama investir. Aí ela falava assim, não, porque eu vou pagar curso de liderança para fulano, para fulano. Não, você pode até fazer isso, mas tem que ter uma política para isso. Por quê? Aquele que você pagar, o outro vai olhar e ele vai se sentir desprestigiado. Porque qual é o modelo, por qual é o motivo que eu escolhi determinada pessoa? A gente precisa desenvolver uma política. A gente precisa ter uma política comercial. Então, precisa estar alinhada essa política comercial. Então, a gente precisa ter uma política da área de compras. Compras não pode provar um pedido, não pode levar nenhum tipo de contrato sem que ele tenha 3, pelo menos, fornecedores, que ele tenha isso documentado. O jurídico precisa ter a assinatura do cara de compras. O jurídico precisa assinar que ele viu as 3 propostas. A gente precisa, então, assim, se você não desenvolve... Olha o quanto isso gera de segurança para vocês. Então, assim, parece bobo, mas não. E aí a gente olha para isso, é só isso, é que o nome fala governança corporativa. E aí a pessoa pensa, isso não é para mim. Isso é para todos, inclusive para as empresas pequenas, Moreira. Cada tipo de empresa vai ter a sua estrutura de governança. Perfeito. O nosso aqui tem muito core, a gente tem é muito forte a nossa governança na questão da segurança da informação, na LGPD, em tudo isso. Deve ser uma demanda que acontece muito. Eu acho que agora todas as empresas estão cada vez mais, já é obrigado, né, necessário, sim, mas algumas já estão à força de contrato. Nós há muito tempo nós tivemos uma sorte muito grande de fechar um dos primeiros contratos com a gente há muito tempo atrás, com a multinacional que já vinha com essa implementação de implementação de fora do Brasil. Perfeito. A LGPD americana, né? Depois veio a europeia, depois a do Brasil. Perfeito. Nos últimos anos. Mas a gente já pegou isso, a gente já pegou aquela consultoria da Ernest Young aqui para dizer como é que eram os documentos, política de LGPD, né, segurança. Eles são excelentes. Política de mesa limpa, política de... olha só, existe uma política de mesa limpa. Que essa danada política de mesa limpa é que não podem ter documentos confidenciais na mesa, espalhado em qualquer escritório, qualquer mesa de reunião, porque uma pessoa pode passar e ver uma informação. E um caso desse é assim, o exemplo que a gente tem é, por exemplo, um salário, né? Um salário de uma pessoa que não era para estar compartilhado, está ali na mesa
De repente, política de mesa limpa. A pessoa passou, outro funcionário viu, poxa vida, exatamente. Eu sei quanto é que fulaninho ganha já, né? Então, a gente tem, e para empresas de tecnologia tem muito isso, e LGPD, política de segurança, política de acesso, política de convívio dentro da empresa, de hora extra, tem Maravilha. tudo, né? Tem tudo isso, mas a gente sabe que é um processo que a gente tem que estar olhando continuamente. Continuamente. E tem muita empresa que não tem nada. E aí seu escritório vai lá e analisa, levanta e vê quais são os riscos de cada política e implementa a política. E implementa a política. Então, isso é um trabalho, você falou, é muito, muito real. É um trabalho que a gente vai fazendo. Por quê? E aí, antes de fazer a política, o que a gente faz? A gente faz uma matriz de risco. Mas a gente olha o que é fator de risco e o que é risco, entende? Daquele negócio. Para a gente saber qual é o primeiro lugar que a gente vai começar, por onde a gente vai começar. Porque, obviamente, que todas as áreas são necessárias. Sim. Mas nessa implementação com as áreas que a gente começa a conversar, Moreira, a gente consegue identificar qual é a primeira área que está mais vulnerável. E aí a gente começa sempre pelas áreas mais vulneráveis. Isso é risco. Então vamos começar por essa área. Então, assim, o meu risco de mercado. Qual é o meu risco de mercado? Eu tenho um fornecedor só de um produto que é muito importante. Hoje é o meu produto que eu mais vendo. Poxa, se você tem um fornecedor só, a gente precisa entender como desenvolver assim. Tinha uma empresa que ele tinha um fornecedor só de um determinado produto lá. Eu não vou falar porque é muito conhecido, senão dá para saber qual é o produto. O que acontece? A gente precisa que vocês, em 3 meses, desenvolvam. Então, eles tiveram que viajar para fora para desenvolver um outro fornecedor. Sim. Pelo menos porque você fica na mão. E já iria acontecer, assim, meses sequentes deles ficarem, essa empresa ter um problema, né, de Ministério Público do Trabalho, e eles ficarem sem esse fornecimento. Então, assim, a queda do faturamento sem aquele produto, sem aquela determinada matéria-prima, Moreira, era muito drástica. Então, esse tipo de coisa. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, você precisa olhar para isso. Só que o empresário que ele está no dia a dia, ele tem fluxo de caixa, ele precisa... Não dá para olhar para tudo também, né, Moreira? Então, assim, o jurídico, por isso que eu falo que o jurídico, ele é um parceiro de gestão efetivamente do empresário. Legal. Muito legal esse conceito, não só esse conceito, mas essa aplicação que você faz de acompanhar a empresa nessas questões estratégicas, que isso é estratégico, né? Estratégico. Ou seja, direito e jurídico é estratégia nas empresas, como a gente está falando aqui. Tem outra coisa também que a gente já falou também sobre esse tema, né? Que está ligado também com essa governança, mas tem uma questão também para as grandes empresas, né, em algum porte já começa a trabalhar, que eu sei que você é muito forte nisso. Sim. Que é a parte de sucessão, de Maravilha. Questão de holding. Como que uma empresa também é importante pensar nessa escala maior, quando você começa, o empresário começa ali a faturar um valor expressivo, Sim. ter bens e proteger os bens dele de uma Sim. forma que blinde, que de fato CNPJ é CNPJ, CPF é CPF, apesar de todo CNPJ ter Sim. CPF ligado, não é isso? Sim. Mas como é que é esse trabalho? E eu queria que você explicasse para o nosso povo. Nós já conversamos muito, Sim. mas toda vez que eu converso, eu aprendo coisas novas. Então, o que é esse negócio da sucessão? Excelente. A sucessão ela é muito importante, Moreira, porque o empresário, hoje em dia, dificilmente ele está ali num negócio que ele não monte ali um ecossistema. Porque, de repente, ele é de uma área, ele vê que ele precisa de logística, aí ele vê que ele precisa daquilo. Mas, independente se ele montar o ecossistema ou não, a sucessão é algo muito importante, que a sucessão tem a ver com a longevidade e segurança do empresário e da empresa. Então, a gente monta uma hold, e essa hold, ela é a hold patrimonial da empresa. E a gente monta a hold patrimonial particular dele e da família, que não se comunicam, entende? Por quê? Porque ele passa a ser sócio com a hold. A hold, ela traz uma segurança muito grande. Ela é muito importante que o empresário tenha hold. Ele fica muito mais bem visto, inclusive, em banco. Se ele tiver que pegar dinheiro em banco, você tem uma hold e você está estruturado ali, entende? Ele te leva a segurança jurídica porque a hold responde. E uma das coisas que a gente sempre olha é que muitos empresários podem sair da limitada para uma SA, que aí te traz uma segurança também muito grande, né? SA fechado. Então, a gente olha para o negócio mesmo como um todo. Então, é muito importante que o empresário, às vezes, ele fala assim, não, eu não preciso de hold não, doutora Adriana. Só vou precisar de hold quando eu tiver com patrimônio com valor X. E aí a gente mostra para ele a importância de você ter uma hold. Não importa o seu patrimônio que você está, você precisa ter. Porque quando você... o preparo, a gente estava falando do preparo. Você precisa estar preparado para tudo que vai acontecer na sua vida. Se você é empreendedor, você tem a certeza que você vai ter sucesso. Você fazendo as coisas corretas, eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso. Então, você tem que estar preparado para o sucesso. Tem que estar preparado. E tem que estar com a estrada pavimentada, né? Claro. Essas questões todas de contrato, é uma pavimentação bem construída, né? Não é aquele asfalto sorrisal, né? Claro. Que qualquer chuvinha derrete. É um negócio firme e forte, né? Assim como é minha amiga, como é você, forte. Isso. E você falou esse negócio de estar preparado, né? E
E a gente tem aqui o quadro aqui do telefone vai tocar. Antes de perguntar sobre o telefone vai tocar da doutora Adriana, Sim. eu já contei aqui já para você um pouco, né, do telefone vai tocar, que é a oportunidade e tal. Eu queria fazer essa relação antes do telefone vai tocar, porque o telefone toca para o empresário. Sim. E esse negócio está preparado para atender, tem relação com o jurídico também, né? Tem relação com essa preparação toda, né? Muito. Quando é que o telefone toca para o empresário, que ele tem que estar lá com a hold pronta? É o quê? Quando tem um empréstimo? É quando vai vender a empresa? Quais são as possibilidades que vamos olhar nesse aspecto da hold, por exemplo, que a gente estava falando há pouco? Isso. Quando é que o telefone toca para ele, que ele diz assim, pois se eu tivesse uma roda, tinha acontecido um negócio? Exatamente, porque às vezes, Moreira, ele nem imagina que ele está sendo olhado por um concorrente, porque o concorrente está de olho para comprar ele. Entendeu? Tá com então dinheiro no bolso, né? Exatamente. E eu já vi vários casos que o cara está com dinheiro no bolso, mas ele não tem uma estruturação de governança e ele não tem uma hold, por exemplo. Por quê? Porque ele mistura. Quando você não faz a hold, Moreira, infelizmente, normalmente o empresário mistura os bens particulares com os bens da empresa. Então, por vezes, por exemplo, o imóvel da empresa é particular dele, mas ele nem declarou isso na contabilidade, ele não está nem recebendo aluguel da empresa, por isso não está nem entrando como custo, que deveria estar entrando como custo. E aí, o imóvel dele está lá no CPF dele, ele não montou nenhuma hold, ele não separa e acaba misturando isso. Olha, de verdade, qualquer pessoa vai olhar para ele, o telefone dele vai tocar e a pessoa vai ver que ele não está organizado. E às vezes a pessoa vai falar, olha, se organiza e vamos conversar depois. Só que o mundo é dinâmico, né? E aí pode demora, ser que... né? Exatamente. Aí às vezes o cara já está olhando para outro. O vizinho ali já está mais preparado, está tudo estruturado e o negócio vai ser fechado com o outro, até por valores diferentes, né? Totalmente. Governança te gera valuation, sem sombra de dúvida. Governança te gera valuation. Essa frase aí ficou no top. Você está querendo aumentar o valor da sua empresa, a governança é essencial. Com certeza. E esse negócio que você falou de estar preparado com a governança, com a questão da holding, com tudo, também com a governança, com os contratos, com as políticas, com tudo isso. Com conselho. Com conselho. Queria falar isso, se eu pudesse dar uma dica, Moreira. Vamos lá. Para empresários, eu falo assim, me dá uma dica. Faça um conselho consultivo. Comece com um conselho consultivo, depois você vai para o de administração. E, de novo, sempre os empresários acham que eles não têm necessidade, porque o empresário, por vezes, ele fica se achando muito menor do que ele é. E aí, o conselho consultivo nada mais é que o desbloqueio mental. Não tem a ver com faturamento só. Tem a ver com mentalidade. Se você tiver a mentalidade que você vai ser grande, nosso mentor em comum, Janguier Diniz, sempre fala, ele montou o conselho no começo. E ele não podia pagar os conselheiros. Ele falava, olha, eu não posso te pagar hoje, mas eu vou fazer um conselho consultivo, eu tenho certeza que daqui a 2 anos eu posso te pagar. Então, o conselheiro, ele trabalha, eu falo isso porque eu conheço inúmeros executivos, eu posso citar aqui de várias grandes companhias que foram diretores de bigs companhias no Brasil, eles trabalham pelo desafio. O conselheiro escolhe onde ele vai ser conselheiro. Eles não trabalham pelo dinheiro, eles trabalham pelo desafio, porque eles sabem que eles vão fazer história naquela empresa. Quando eles veem que a sua empresa, realmente, eles olham e falam, gente, esse negócio tem a possibilidade de crescimento muito grande, a gente consegue organizar isso. O conselho, ele pensa na sua estratégia. É muito comum as empresas dos Estados Unidos já começarem com conselho. Isso é um diferencial. E a gente não tem tanta essa cultura no Brasil. E sempre que eu posso, eu falo sobre essa cultura que a gente tem de conselho. O conselho, ele gera valor para você quando o seu concorrente e quando alguém que quer te comprar olha e fala, você tem conselho? Não importa se ele é consultivo ou se ele é de administração. Você tem mais valor. Muda o seu valuation, olha para a sua estratégia e ele vira o par do empresário. Porque o empresário olha o conselheiro como par. Ele não olha como colaborador, ele não olha como consultor, porque de fato não é. E eles se preocupam verdadeiramente com o sucesso da companhia. Exatamente, eu estou tendo essa experiência há 1 ano aqui com o nosso conselho consultivo, né? Tenho 3, que bom. São 3 conselheiros que estão fazendo parte. E isso tem mudado a nossa forma de pensar na empresa, de olhar os números, de olhar o DRE, de olhar o plano orçamentário. Nós estamos agora trabalhando com plano orçamentário e trabalhando mais, porque a gente... E antes vocês olhavam isso? Olhavam o orçamento do ano de uma forma muito... Olhava de uma forma muito micro. Superficial, muito amadora, né? Muito olhando assim, um número macro, né? Por quantos milhões, quanto eu tenho para gastar com isso. Agora não, nós estamos olhando a linha, porque linha. Porque eles estão... Os caras estão acostumados, são pessoas experientes, né? Quando a gente traz o conselho, é um conselho que... O nosso caso aqui são executivos de grandes empresas, né, e empreendedores também. Sim. E eles olham, né, e é super importante que você trouxe, né, depois fazer o convite aqui para você participar de uma reunião com a gente. Claro, dar o maior prazer. Insights aqui, né, jurídicos. E é importante essa mescla, né, de pessoas de diversas áreas. E a gente tem olhado esse desafio que eles nos trazem.
Claro que tem a questão de você pedir uma ajuda, uma indicação, de fato, você pedir um conselho direto sobre um tema, sobre um profissional, sobre uma coisa, um desafio ou outro. Claro. Mas tem um desafio que aí nos trazem. Muitos. Eles colocam a gente num desafio, né? Que é aquele negócio que não te desafia, não te transforma. Exato. Não faz você crescer. Ele fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Esse é o verdadeiro conselho. E eles brigam, entre aspas, né? Porque eles são opiniões diferentes, né? Eles têm opiniões diferentes que trazem. Cada um quer sustentar a sua, né? A sua, e no final das contas a gente chega com o resultado e todos eles nos desafiam. Porque eles querem que a gente cresça e não estão sentados na mesa do pagamento com a gente e tal, mas tem essa apoio. E uma coisa que é legal, que no final das contas, que eu falo para vocês sobre a experiência de ter conselho, tem o conselho, e o conselho não vai tomar decisões por você, ele vai te aconselhar de verdade. Você continua mandando na sua empresa, né? Você continua com as rédeas, e o conselho vai dizer, olha, vai por aqui. E se você não for e der errado, ele não vai bater nas suas coisas. Eu disse, não vai. Ele vai procurar uma solução com você para te ajudar, porque você fica na decisão. Uma coisa que, quando o meu amigo Robson, que está no conselho hoje, veio falar para a gente de conselho, já tinha escutado já do Janguier, já tinha escutado de várias outras pessoas, né? O Janguier fala muito sobre conselho. E ele me disse assim, Moreira, nós não vamos tomar decisão por você, nós vamos te aconselhar e te mostrar o melhor caminho, as opiniões e como que a gente acha que deve ter sido feito. Você continua na gestão da sua empresa, a responsabilidade é sua, e você toma as rédeas, mas nós vamos trazer aqui opiniões baseadas em muito tempo de voo. Claro. Eles já passaram por isso. Já tiveram, conta caminho. Já, exatamente. Sabe a turbulência, já tiveram. Claro. Né, quando eu falo em tempo de voo, porque eu falo muito tempo de voo, que é o avião, quanto mais tempo de voo tem, melhor. Né, o piloto também, o piloto mais experiente é tempo de voo, não é idade, não é anos, é tempo de voo. Já passaram por turbulência, o motor já falhou, já teve problema na porta, o cara já sabe todas já teve gente dando trabalho dentro do avião. Olha só, já teve gente dentro do trabalho do avião. E a política, tem uma política corporativa dentro do avião, sabe o que vai fazer. Então eles nos ajudam nesse intuito, né? Então a gente fez aqui a ligação aqui do telefone, vai tocar com a preparação. E a preparação é conselho, é jurídico, é compliance, governança. Né? E falando em telefone vai tocar, né, eu vou agora dar uma mudada aqui, 360. Eu vou falar aqui agora na Adriana empreendedora e na história. Eu sei que você tem uma história. E as pessoas gostam de escutar também. Para você estar falando com essa propriedade gigante aqui, de anos de experiência, né? Apesar de você ser jovem, ser uma advogada jovem, uma jovem mulher. Já gostei. Né? E você está... mas tem uma experiência muito grande com diversos tipos de empresas. Para contar isso, com certeza tiveram muitas oportunidades e muitos desafios que passaram na vida da Adriana empreendedora. Porque o advogado é empreendedor também, né? Muito empreendedor. Ele é a própria empresa dele. É a empresa dele, exatamente. Né? E depois ele monta o escritório. Ele monta o escritório. Você já nasce empresário, que ninguém te conta na faculdade, né? Porque você saiu da faculdade de ser empresário. Você tem que ser um bom vendedor. E aí, se você é a sua equipe de vendas no começo, você tem que ser o seu gestor. Ou seja, você tem que administrar seu fluxo de caixa. Você é a sua empresa, né? Essa é a mensagem pro advogado. A mentoria aqui para advogado, tá? Depois, se você quiser, depois faz um contato aqui com a doutora que ela dá uma mentoria para o advogado. Conte comigo. Conta com E com certeza, né, a gente já falou também sobre o telefone, vai tocar aqui, para esse caso do empreendedor estar preparado. Mas eu tenho uma curiosidade aqui de saber dos meus convidados aqui. Quando foi que o telefone tocou, que com certeza tocou várias vezes, para você na sua carreira, na sua história de vida, na história de vendedora, de empreendedora, de advogada. Mas conta pra gente um caso, né, que para mim eu não sei ainda, eu fico na surpresa aqui. Me conta o que foi quando o telefone tocou, que você disse, poxa, aquela vez mudou a minha forma de pensar, o meu negócio, eu estava preparado e fui lá e obstinada, fui lá e fiz o negócio acontecer. Moreira, não é porque eu estou aqui, mas eu busco ser uma mulher preparada. Eu não perco nenhuma oportunidade. O escritório tinha pouco tempo de vida e no começo do escritório a gente fazia muito imobiliário, desapropriação. Eu ainda sou conhecida como escritório que faz muita desapropriação em São Paulo, que é a intervenção do poder público na propriedade. Eu tinha mais ou menos 2 anos de escritório, meu telefone no escritório toca e era um grande engenheiro da Camargo Correia.
E aí ele liga no meu escritório e quer marcar uma reunião comigo, porque ele fala que queria entender por que os meus processos andavam mais rápido do que os outros escritórios. E desapropriação, tem poucos escritórios em São Paulo, porque é uma lei de 1941 e poucos escritórios têm expertise de atuar nisso, tá? É algo, a gente não vê sendo desapropriado toda hora, certo? Então, assim, não é uma coisa tão corriqueira. E aí, quando eu chego lá para a reunião, eu falei, gente, o que será que ele quer falar comigo? Porque ele era a empresa que estava realmente desapropriando naquele momento. Ele falou para mim, falou assim, doutora Adriana, eu, sem saber, ele olhava os processos de todos os escritórios. Então, eu tinha muitos clientes naquela região que ele estava implementando a obra. E ele falou assim, eu gostei muito do seu trabalho, por quê? A desapropriação, ela pode ser total ou parcial. E aí, naqueles casos, eu me recordo que ele tem uma mancha que você vai desapropriar, porque eles iriam alargar uma avenida na Zona Sul. E tem uma mancha expropriatória. Então, eles podem desapropriar naquela mancha expropriatória. Tem um decreto-lei para você ter desapropriação. É um decreto aprovado e tal, tal, tal. Ele falou assim, olha, eu fiquei passado, porque os seus clientes vieram para mim e falaram assim, a doutora Adriana falou que sim, existe a possibilidade da desapropriação ser parcial e ficar com menos de 125 metros quadrados. Todo município tem a sua legislação de metragem, de quanto que você pode construir, de área construída, área mínima. São Paulo são 125 metros quadrados. E aí, eles falaram o seguinte, os outros escritórios não aceitavam e falavam para o morador, não, tem que ser total, porque daí o advogado ganha mais. Eu falei, não, nós vamos brigar. Quando é desapropriação, ele pode ser menor que 125 metros, já existe decisão para isso, porque o poder público não precisa gastar tanto dinheiro, ele pode gastar o mínimo. E aí ele me chamou e falou assim, eu gostaria que a senhora prestasse uma assessoria jurídica para o nosso grupo, existiam muitos consórcios à época, e aí eu falei, não, eu posso prestar sim, por quê? Porque os nossos advogados não entendem dessa área, e o que a senhora trouxe foi novo. Eu falei, claro, eu posso prestar sim, vamos conversar, sem problema nenhum, e eu prestei essa assessoria jurídica para eles por muitos anos. E onde ele está, Walter Arruda, uma pessoa muito querida, ele vai fazer obras no Ceará, onde ele vai, ele lembra do meu escritório. Então, assim, ele está sempre me ligando, ele está sempre falando, olha, eu indico o teu escritório, porque... E foi lá que eu comecei com direito empresarial. Porque quando ele fez essa ligação, eu estava preparada. Por quê? Porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. E quando eu vou fazer algo, veja, eu comecei com empresarial, eu não fui só fazer pós de direito empresarial, Moreira, eu fui entender sobre negócios. Esse é o meu diferencial. Então, quando os clientes me indicam, é porque eles falam assim, a doutora Adriana entende de negócios. Então, assim, eu estou na mesa, eu estou fazendo conta. Eu sei, ele vai investir 10 milhões. Para isso, essa aplicação, ele faria isso. Ele fala, poxa, o retorno disso vai ser tanto, qual é o ROI? Eu busco entender de negócio, eu busco assessorar o meu cliente, não simplesmente na área jurídica, mas na área empresarial como um todo de negócio. Quanto esse cara pode ganhar? Eu sempre busco levar novos negócios, tem novos negócios, eu estou sempre conectando os meus clientes. Pra você ter noção, eu tenho visita dos meus clientes nos outros clientes, fazer hub de negócio, né? Eu faço parte do Mercado e Opinião, que são um grupo grande, seleto de empresários, eu faço parte do LEAD. Eu estou sempre buscando aprender com quem já fez e com quem faz. Para quê? Para que eu esteja preparada. Então, eu busco sempre estar preparada. E aí, eu pude atender o grupo deles por muitos anos, e isso foi um diferencial na minha carreira, no meu escritório, do Arte Advogados. Então, quando me ligaram, eu estava pronta. Que massa, que massa. Que é aprendizado, é para o seu conhecimento de verdade, viu? Olha a importância de estar preparado para um desafio. Camargo Corrêa ligou, com certeza deve ter mudado ali como você falou. Naquela época foi um super diferencial para mim. Total. Que tem a questão da grana, do contrato, tem a questão do que você está ganhando como honorário, mas tem a questão de mindset. Crescimento. Né? Porque exato. Tem uma coisa que é legal do telefone vai tocar, porque nem sempre o telefone toca com um super contrato. Verdade. Né? Às vezes é um desafio. Sem dúvida. Às vezes é uma maratona que você vai ter que correr. Mas se você não tiver preparado ali, você vai perder aquela maratona e no final tem um troféu que é o troféu que a gente vai ganhando para ultrapassar esses desafios, né? Então, que história legal. Acredito que tem muitas outras histórias que nós vamos falar aqui em outros momentos, né? Porque o convite aqui não é para um podcast, é para a casa estar sempre aberta para a gente falar sobre isso, porque é um conteúdo que nem todas as pessoas conhecem, porque existe não é um receio, não quer falar de direito. Verdade. O empresário às vezes não quer falar. Exato. Né? Exato. Às vezes eu fico querendo falar com o Rafael aqui, eu não quero falar muito de algumas coisas, mas eu tenho que falar. Sim. Eu não quero falar muito sobre números, sobre DRE, sobre orçamento. Ela está escutando, ela vai... Tudo que gera preocupação. Mas eu tenho que falar. Claro. Não adianta, ela bota aqui, senta na minha frente, tu tem que falar, abre o computador, abre a tela aqui, ó. Hoje é o dia.
tem que falar, tem assunto que você tem que falar. Porque tudo na vida, Moreira, eu falo isso para os meus filhos, tudo na vida empreendedora, pessoal, é o investimento. Primeiro você investe, depois você recebe. Então, primeiro você investe, depois você colhe. Não existe, não é o inverso. Nunca vai ser o inverso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas por que você faz tanta mentoria? Porque eu estou investindo na minha carreira. Sim. Primeiro que eu estou investindo em mim como pessoa, porque quando eu olho para aqueles empresários muito maiores que eu, outros menores, eu cresço muito. Então, assim, eu cresço demais todos os dias, a hora que você olha para as pessoas que estão sempre com o mesmo objetivo de crescimento, sabe? E tá todo mundo ali naquela energia de ser melhor, melhores pessoas, melhores empresários e tudo. Então, primeiro você investe, depois você recebe. Isso tem a ver com preparo. Então, a gente investe, porque hoje com rede social as pessoas também querem as coisas muito dinâmicas, gente. Então assim, poxa, eu quero falar inglês, você vai investir. Aí você vai conseguir. Eu quero ter uma empresa e eu não sei por onde começar. Você vai estudar hoje quais são os melhores negócios. O que está dando mais margem? É a área da saúde, é a área... Eu não sei no que investir. Poxa, gente, primeiro você investe em conhecimento. Olha aí, para seu conhecimento. Já é muito atrativo o nome do podcast de vocês. Então, para o seu conhecimento, primeiro você investe, depois você colhe. Isso é um fato. Vai vir, né? O resultado vem, né? Não tenha dúvida. E esse negócio da mentoria é uma coisa super interessante, porque você relaciona com pessoas no ecossistema que você está participando, né? Você relaciona com pessoas que de todo mundo, independente do tamanho do empresário, você está aprendendo. Você tem você tem coisas para aprender. E aí está tudo relacionado a conhecimento, né? Sem dúvida. E o quanto você investe. Uma coisa que você falou também sobre a velocidade da informação hoje. A velocidade da informação é muito rápida, gera uma ansiedade, né? Por isso que todo mundo hoje, as gerações novas estão cada vez mais ansiosas por um resultado, né? Claro. Chega pessoas, né? Pessoas terminam a formação, já quer ser gerente, já quer ser diretor, né? Né? Mas tem um caminho, tem uma jornada de tempo de voo, de aprendizado, né? De fazer todo esse processo. E aí eu faço essa ponte da velocidade da informação com o direito. Eu sei que a gente falou aqui sobre IA. Certo. A doutora já está usando IA já? Já estou usando IA. Todos os meus colaboradores já fizeram parte. Eu posso falar o nome da empresa que é super conhecida na área do direito, Startse. É uma empresa que inclusive está comigo no Mercado e Opinião. E eles têm um hub de IA para advogados muito legal. E aí quando eu vejo que algum colaborador meu não está usando IA, eu vou lá e chamo a atenção dele. Por quê? Falo, mas por que você não está usando IA nesse caso aqui? Eu quero que você use, tente. Por quê? Porque as pessoas têm muita resistência, Moreira. E a IA a gente tem que ver que ela é nosso aliado hoje. Isso é fato. Não tem como. A IA é o nosso aliado, é aliado do empreendedor. E eu fico pensando, quanto mais... Eu não sou boa em tecnologia, eu sou realmente... Gosto de ler, gosto de estudar, gosto de ouvir quem é de tecnologia, porque realmente não é uma área que eu domine e que eu seja boa. Muito pelo contrário. Mas eu fico buscando quem está fazendo, o que está fazendo. O mindset da sua empresa está focado com isso. Você não precisa ser o... Né? Claro. Mas seu mindset está focado nisso? Está ligado nas tendências? Quando eu comprei o curso para eles, foi super engraçado. Primeiro eu comprei o online para fazer no escritório, depois eu mandei alguns. Para imersão, né? Aí eles falaram assim, tu fez? Muito legal, né? E aí eles falaram assim, na hora eles assustaram, aí falou assim, eu lembro, doutora Adriana, daqui a pouco a senhora não vai precisar mais da gente. Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano, ele é insubstituível. Sim. Nenhuma empresa, nenhum escritório cresce sem pessoas. A gente precisa das pessoas. Nós fomos criados por Deus para nos relacionar. E se a gente não se relaciona, a gente não cresce. Então, é impossível que a IA vai tomar. Por quê? Porque a gente vai ser sempre melhor. A IA vai ser sempre o nosso aliado. Você vai diminuir a quantidade de colaboradores, mas quem é bom jamais vai ficar sem mercado de trabalho, Moreira. Eu não tenho... meu irmão trabalha numa multinacional, falou assim, eita, eu tô com medo, hein? Eu acho que os advogados vão ser substituídos. Falei, não. A IA, ela adiantou o trabalho dos advogados. Ela é um aliado do advogado. Agora, jamais ninguém vai jogar lá numa IA e você vai fazer um contrato só que a IA fez para você. Você precisa de um advogado que ele leia para você, que ele coloque... E outra, a gente tem que ver que as IAs, elas têm as limitações dela. Eu leio um texto hoje, eu já sei que é um texto de IA. E aí não comunica, gente. As pessoas se comunicam com verdade, as pessoas se comunicam com história, entende? Seja qual for o produto que você vende, não importa do que você empreende, mas precisa ter gente. As variáveis também que você imputa para uma pessoa é totalmente diferente, né? Não é? A variável totalmente. Do sorriso, o tom de voz, pelo amor de Deus. A conversa, tudo muda. Mas claro que é uma super ferramenta e aquele negócio, né? Não adianta, você tem que... O seu concorrente está usando já. Claro. O concorrente já está usando. Claro. Quem não usar vai ficar para trás. Já era. Isso é um fato. Isso é igual a como foi o Excel há 30, 40 anos atrás. Mas eu não confio, vou fazer continha de padaria aqui. Fica. Pra você ver se você não vai ficar para trás. Exatamente. E o teu concorrente está fazendo de outra forma. E vai ganhar mais velocidade. E eu gostei muito de saber que
que você fomenta isso na sua empresa. Fomento muito. Fomenta para o seu grupo. E o Startse é top. Eu fiz uma imersão lá. Que bom. Super aconselho aqui. Fiz eu e o Milton. A gente também incentiva a turma aqui, todo mundo usar IA. Não só o ChatGPT, mas as outras ferramentas, Muito multichats. E a gente usa muito aqui internamente para identificação de imagem na plataforma. A gente usa para o bot entre o cliente e a gente, e outras tecnologias internas da plataforma. Para análise de risco, usa para análise de risco. Olha isso, gente. Análise de risco de invasão na plataforma. Então, porque é uma coisa que você está olhando direto, segurança da informação. Então, usa. E, claro, do caminho da gente é sem volta, e nossa área de tecnologia a gente vê direto, mas você falar disso para a advocacia, com a segurança, a certeza de investimento certo, isso é muito top. Queria parabenizar aqui você. Obrigada. Porque eu acho que tem que usar sim. Tem. Né? Medicina também já é outra área que daqui a pouco... Super. Né? Eu acho que o Einstein, eu vi reportagem recente que já está usando muito para... Muito. Leitura de exame, identificação de imagem, entendeu? E o médico, às vezes, fica o advogado também, mas o médico fica com medo. Poxa, mas vai substituir, vai analisar isso. Não vai, o papo não vai ser resolvido. Exatamente. Mas é uma ferramenta que tem que ser usada para otimizar. Sem dúvida. Né? A tecnologia ela veio para nos assessorar e nos fazer crescer um pouco mais rápido, Moreira. Essa é a verdade. Entende? Então, assim, o tanto que você ia crescer na sua empresa, se você ia crescer em 4 anos, se você tiver tecnologia, você vai crescer em 2, você vai crescer em 1. A tecnologia, ele é aliado da gente. Ele jamais, é isso que eu falo, jamais substitui o ser humano, de forma alguma. Acelera o crescimento. Exato. Mas acelera o crescimento também e garante suas seguranças ter uma estrutura de advocacia jurídica preparada. Nós estamos terminando aqui, minha amiga, porque né, o tempo é inimigo do nosso papo, que é um papo bom, mas a gente tem que... Né, a gente, além de guardar para os outros episódios, né, a gente deixa o pessoal aí com esse gostinho aí de quero mais. Né? E eu termino aqui deixando essa mensagem e dizendo que, além dessa inovação que você está implementando e tudo, o que a gente falou aqui da importância do jurídico na construção da empresa, na questão estratégica, né? Com certeza. Queria deixar aqui com você o final, agradecer já, porque foi ótimo ter você aqui, né? Sua presença já é uma presença que deixa a gente para frente com inovação, com esse espírito de inovação contínua, de negócio, de network. Eu queria te agradecer mais uma vez, deixar você aí com as palavras finais para o nosso público e também, claro, convidando a conhecerem aí a conselheira, mentora, advogada, empresária, né? E agora eu estou sobre tech, né? Super Tech, doutora Adriana Duarte, escritório. Fique à vontade aqui, microfone, mais uma vez seu, para você falar a sua mensagem final aí para o nosso público. Tá. Eu quero te agradecer, Moreira. Obrigada pelo convite. Você e a Rafa são uma família querida, amigos queridos do coração. Desejo sucesso aqui para o seu conhecimento. Hoje o podcast ele é também um amigo de todo mundo. É onde a gente consegue ter muita informação boa. É onde a gente consegue ver pessoas com verdade, que de fato contam a sua história, como ela cresceu, quais dificuldades, que não é fácil. Então hoje eu tenho sucesso na advocacia, mas a gente está falando de 12 anos. Então assim, passei muito perrengue no começo da minha carreira. E aí o que eu quero deixar uma mensagem para os empreendedores: nunca desista de empreender, nunca desista dos seus sonhos. Todos os sonhos são possíveis de ser realizados. Eu sou a prova viva disso. Então nunca imaginei que fosse ser advogada na vida. Quando as pessoas diziam assim, você não vai ser advogada, aliás, nunca imaginei, eu sempre sonhei, mas isso era um sonho distante. E empreender na advocacia, então quero te dizer, continue sonhando, coloque Deus à frente, trabalhe, invista e depois você vai colher. Tenha certeza disso. Top demais, Adriana Duarte, minha amiga. Que felicidade enorme ter você aqui. E mais um episódio para o seu conhecimento, aqui com a presença das amigas, né? Verdade. Agradecer a minhas amigas Larissa, Carol, que vieram me acompanhar, maravilhosas. Estão aqui no estúdio. Pessoa de seguro de saúde, Larissa, viu, gente? Seguro de saúde? Olha, tem que ter. Não dá para empreender se a pessoa também não cuida da saúde, concorda, Moreira? Tem que ter aí o colaborador, todo mundo. Exatamente. Agnus, por favor, gente. Agnus também, ó. A escritora da empresa da minha amiga. Duarte, Advocacia Advogados. Exato. E seguros, tá? A Agnus faz seguro para todos os clientes do escritório. Por quê? Porque precisa ter, gente. Bom demais, bom demais. Com aqui a contribuição aqui do Elton, time de marketing, Kelly Moura e, claro, produção do Gabriel Leal aí, fazendo a produção do nosso podcast. Convido vocês a seguirem o Estúdio PSC, marcar sininho, seguir a gente nas redes sociais e curtirem esses outros episódios que estão aqui no nosso Para o Seu Conhecimento Estúdio PSC, podcast que fala
traz conhecimento para você. Valeu, obrigado, minha amiga. Show de bola. Obrigada a você, Moreira.